Olá, meus amores, tudo bem? Hashtag fica em casa por você e por amor ao próximo. Beijo, se ligue na nossa aula de português, viu? Assunto novo. Continue se cuidando. Como vocês estão? Vamos aí para mais uma aula de ciências. Vamos ver um assunto assim que ultimamente nós temos falado muito, né? É um pouco triste, deixa muitas pessoas preocupadas, principalmente papai, mamãe, preocupada com seus filhotes aí, preocupada às vezes quando tem algum idoso dentro de casa, alguma pessoa que se encontra em grupos de risco, mas é o momento que nós estamos vivendo. E os livros, né, como principalmente as ciências biológicas, elas tratam muito dessas coisas que afetam a humanidade nos dias de hoje, que afetam o mundo inteiro, como nós estamos vendo. Nós falamos das doenças transmitidas pelo ar, não foi isso? Já falamos de doenças transmitidas pela água. Agora nós vamos ver como prevenir as doenças. Então, o nosso assunto de hoje é justamente isso: prevenção de doenças. As doenças, elas prejudicam o nosso corpo, não é isso? Causam problemas na nossa saúde e ao equilíbrio do nosso organismo. O que pode causar, pode fazer com que alguém, um indivíduo, fique doente? Falta de higiene, a falta de saneamento básico, a má alimentação, o estresse. Todos esses fatores colaboram para que certas doenças afetem a nossa saúde, entrem no nosso corpo. Quando nós não estamos bem, não dormimos bem, não nos alimentamos bem, ficamos muito cansados, o nosso organismo fica fragilizado. E isso acaba sendo justamente uma porta de entrada para doenças oportunas, esses vírus, bactérias, como a gente fala o tempo todo, né? Micróbios. Geralmente a gente fala, não brinque aí na areia porque tem micróbio, não pegue isso aí porque tem micróbio. Exatamente. Nós, geralmente, no nosso dia a dia, usamos mais, principalmente os pais, né, esse termo, micróbio, não é isso? Então, quando nós não descansamos bem, não nos alimentamos bem, né, então não fazemos a nossa higiene corretamente, corremos o risco de ficarmos mais propícios, ou seja, fica mais fácil de determinadas doenças nos atingirem e pelo nosso organismo já está fragilizado, já está fraco, certo? Algumas doenças são transmitidas de pessoa para outra, como nós já vimos. Essas doenças são chamadas de doenças contagiosas. As doenças contagiosas são aquelas causadas por vírus, como a do mosquito, por exemplo, Aedes aegypti, que causa a dengue, chikungunya e zika. Outras são causadas por bactérias. O que são bactérias? Bactérias são seres bem pequenos que só podem ser vistos com a ajuda do microscópio. Da mesma forma que os vírus também, né? Nós não vemos, não podemos enxergar os vírus e as bactérias. Todos esses micro-organismos que se encontram, né, na água, no ar, no solo, não são visíveis a olho nu. Ou seja, nós não podemos ver sem o auxílio de uma lente de aumento, que é justamente o que os cientistas, né, utilizam para conseguir estudar essas bactérias e esses vírus, esses micro-organismos. As doenças como sarampo, catapora, cólera, meningite e outras são transmitidas por meio de bactérias. Já existem doenças que não são contagiosas, mas também são passadas de uma pessoa para outra. São casos das doenças que são chamadas de doenças genéticas, ou seja, que às vezes algum membro da sua família teve, desenvolveu, e você, às vezes, de uma geração muito distante ou até próxima, vai desenvolver a mesma doença. É o caso das doenças do coração e algumas alergias. Doenças transmitidas pela água, como a diarreia infecciosa, cólera, hepatite e leptospirose, que nós já falamos. Ainda existem doenças que são transmitidas pelo contato com o agente transmissor da doença, ou seja, aquele que vai levar a doença até você.
é o caso da raiva, que é justamente a pessoa, o ser humano é contaminado por esta doença quando ele é mordido por alguns dos animais que são transmissores dessa doença, como cães, gatos e morcegos. Eles são mamíferos, né? E são justamente esses animais que transmitem a raiva. Claro, no caso do cachorro e do gato, se eles estiverem doentes e não forem devidamente vacinados. Por isso que é muito importante, quando você tem um bichinho de estimação, gato, cachorro, é importante que eles tenham também a sua caderneta de vacinação, que eles estejam sempre indo ao veterinário para que eles possam tomar as vacinas necessárias, para que possa cuidar da saúde deles também, porque não só a raiva, mas muitas outras doenças podem atingir o ser humano, certo? Quando temos bons hábitos de higiene e de alimentação, conseguimos livrar o nosso organismo de determinados invasores, ou seja, conseguimos manter o nosso organismo saudável. No mundo inteiro, as pessoas são atingidas por doenças causadas por vírus, por bactérias, por fungos e por parasitas. Como eu já falei, nós chamamos de micróbios. No dia a dia se utiliza mais esse termo. Por isso, nós vamos ao médico por rotina, não é? Às vezes tem mães que levam a cada 3 meses, outras levam 2 vezes no ano, né? Para que vocês façam exames de sangue, fezes, urina, dentre outros. Esses são os mais comuns que os médicos pedem para verificar se há algo errado no seu organismo. Com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, né, as crianças hoje, principalmente o avanço da medicina, eu falo da tecnologia também porque se utiliza esses meios, né, eletrônicos para desenvolver as fórmulas, para tornar mais rápido a descoberta de novos medicamentos, né, como no passado, que se demorava muito, que os cientistas utilizavam mais as folhas, machucavam e iam fazendo pesquisa por ver a evolução do paciente. Hoje se faz isso, mas a descoberta dos medicamentos e o meio de descobrir se determinada substância vai combater determinada doença, determinado vírus ou bactéria é muito mais rápido, certo? Então, isso fez com que se desenvolvessem vacinas que pudessem proteger os seres humanos. E todos nós, desde o primeiro dia de vida, começamos a ser vacinados para justamente prevenir determinadas doenças. A primeira vacina que o ser humano toma ao nascer, o bebezinho, com 15 dias, se eu não me engano, quer dizer, antigamente era 30 dias, hoje, se eu não me engano, já sai da maternidade, já tomando, depois de ter tomado essa vacina, que é a BCG. Ela é a primeira vacina da caderneta do bebê. Todas essas vacinas elas podem ser tomadas, né, durante campanhas ou nos postos de saúde. Todos vocês já devem ter, ou vão ainda, é claro, pela idade, com a mamãe ao posto de saúde ou com algum responsável e levam um livrinho que é chamado de caderneta de vacinação, onde são registradas todas as vacinas que você toma durante a sua vida. E quando tem campanha, há uma parte também da caderneta determinada para se colocar as anotações de que aquela vacina foi tomada durante uma campanha que foi realizada pelo governo, pelo Ministério da Saúde, certo? Nos nossos dias, nos dias atuais, nós estamos vivendo, né, este momento muito crítico. Não só aqui na cidade de Valença, não só aqui no estado da Bahia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu sempre estou falando com vocês, chamando a atenção para isso, para esta pandemia global. Quando nós usamos o termo global, nós falamos do nosso planeta, do globo terrestre. Muitas vidas foram acabadas, terminadas, ceifadas. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas encontram-se doentes. Muitas pessoas estão contaminadas, não sentem nada e ficam passeando livremente pela rua. Então, esta doença, ou seja, esse ataque que nós estamos sofrendo pelo Covid-19 ou coronavírus,
Não tem vacina, não tem uma medicação específica. Então, como é que eu vou me prevenir de uma doença que pode causar morte, que existe, que é altamente contagiosa? Como eu posso fazer isso? Continuando a tomar os cuidados dos quais nós somos orientados. Doenças que não há vacinação e que não há um medicamento específico são chamadas de doenças infecto-contagiosas, ok? E é o caso do Covid-19. Esta doença faz com que o principal meio, de prevenção e de cuidado contra o Covid-19 seja a conscientização da população. E onde é que eu começo essa conscientização? Dentro da minha família, dentro da minha própria casa. Neste caso aí entra os hábitos de higiene que você deve manter com muito mais cautela, lavar sempre as suas mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel, fazer a higiene dos alimentos, da casa, usar sempre a sua máscara se precisar sair e ter essa consciência de que sair só se for extremamente necessário. Evitar o contato com colegas, evitar estar brincando na rua, porque principalmente na região onde nós moramos, os casos de Covid, de contágio pelo Covid-19, aumentou muito e muito rápido. E não há uma vacina que nos proteja deste contágio. Não há uma medicação exata. E é algo muito ruim. Não é uma gripezinha comum como algumas pessoas pensam. Quando nós ficamos gripados ou resfriados, nós nos sentimos muito ruim, porque o desconforto é muito grande. A dor de cabeça, a dor nos olhos, a dor na garganta, o cansaço, você perde o ânimo, não é? Isso lhe impede de brincar, lhe impede de se alimentar, de ir para a escola, de passear, de sair. No Covid, com o contágio do Covid, isso é muito maior, né? Isso se torna muito grave. Então, para nos protegermos ou para prevenir o contágio pelo Covid-19, é necessário uma conscientização de que eu preciso obedecer às orientações. Eu preciso manter o afastamento social, eu preciso ter todo o cuidado com a minha higiene pessoal, a higiene da minha casa, a higiene dos alimentos. Eu preciso, se for necessário sair, usar sim a minha máscara, mesmo que seja para ir à padaria, mesmo que seja para ir ali do ladinho, na casa da vizinha, comprar alguma coisa. Você precisa precisa usar a sua máscara, certo? Vamos nos proteger, vamos nos conscientizar de que estamos lutando ainda por um inimigo invisível que é muito, muito grave, muito violento e que leva sim à morte. E a nossa vida é muito preciosa. É o maior dom que recebemos de Deus, exatamente, do Papai do Céu. Mas nós precisamos cuidar muito bem da vida que Ele nos dá, certo? Então, por isso, nós precisamos ter essa consciência, nos proteger. Quando você se protege, quando você segue as orientações, você demonstra que você está sendo solidário, que está sendo empático, que tem amor ao próximo e, antes de tudo, tem amor a você mesmo. Aí eu trouxe esse quadro aí falando das diferenças de epidemia e logo mais à frente veremos pandemia. O que é uma epidemia? É a manifestação de uma doença que surge rapidamente, atacando um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma epidemia. Isso acontece em uma determinada região. Agora, por que essa epidemia que começou lá na China, né, era apenas uma epidemia, hoje nós chamamos de pandemia global, porque ela tomou uma escala muito grande, ou seja, a doença se espalhou por todos os continentes do planeta Terra. Então é por isso que recebeu o nome de pandemia.
Pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, ou seja, é a doença que se espalhou pelo mundo, certo? Este termo é utilizado quando uma epidemia, olha aí a explicação, um grande surto que afeta uma determinada região, neste caso começou na China, se espalha por diferentes continentes. Nós temos o continente americano, não é isso? O continente europeu, o continente africano, o continente asiático e a Oceania. Então, este vírus, Covid-19, ele conseguiu se espalhar entre estes 5 continentes. Por quê? Porque há uma questão das pessoas estarem transitando, viajando muito, de avião, de um lado para o outro, de país a país, de cidade a cidade, de navio. E o contágio acontece justamente assim, dessa forma. Nós somos o meio de transporte que o Covid-19 precisa para viajar, não é isso? Para contaminar mais e mais pessoas. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, há 120 mais de 120 países do nosso planeta, né, com casos declarados de infecção pelo corona ou Covid-19. Por isso, gente, todo cuidado é pouco. Não existe vacina ainda. Testes estão sendo feitos. Mas como nós vemos, o vírus a cada dia, ele sofre uma mutação muito rápida no seu DNA. O que é uma mutação? É uma transformação. É como a metamorfose do sapinho, que nasce aquele girinozinho, que todo mundo pensa que é um peixinho, geralmente algumas pessoas chamam até de piada, mas muitas vezes não é isso? E depois se transforma no sapo. Pois é. O coronavírus, o Covid-19, ele sofre uma mutação muito rápida, é uma transformação muito rápida. Então, quando os cientistas pensam que descobriram algo que pode combatê-lo, se enganam, ficam frustrados. Por quê? Porque o vírus já sofreu uma outra transformação. Então, nós precisamos ter consciência para que possamos prevenir esta doença. As vacinas, elas eliminaram, durante o longo dos anos no nosso país, no Brasil, muitas doenças graves, como, por exemplo, a paralisia infantil, que era conhecida como poliomielite, que deixava as crianças defeituosas, a paralisia nos membros inferiores, às vezes superiores, e às vezes causava até paralisia cerebral, e a varíola. As vacinas, existem ainda vacinas que servem como antídoto. Antídoto que é utilizado contra venenos. Venenos que são encontrados na picada de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpião. Você geralmente vai a um hospital onde você encontra esses antídotos, essa vacina, que você vai receber, vai ser injetado no seu corpo, no seu organismo, e vai combater os efeitos do veneno que entrou no seu organismo devido à picada deste animal ou inseto. Ok? Aí a Pro colocou um modelo da caderneta de vacina. Essa é a caderneta de vacinação que vocês têm. Este é o modelo atual. Nós temos a capa e aqui tem a folha. Não dá para vocês visualizarem, mas quem tiver a cadernetinha pode até pedir à mamãe para dar uma olhadinha. Essas quadrículas aí indicam as vacinas que são anotadas, as datas que são tomadas, quantas doses são necessárias, quando você vai voltar para tomar um reforço, certo? Fiquem bem atentos e se cuidem. Além disso, existem, além das vacinas, os antibióticos, que são medicamentos utilizados para combater as bactérias e impedem a sua reprodução. Lembrando que os antibióticos, eles não matam vírus, eles matam apenas as bactérias, certo? Beijos, continuem se cuidando, viu? E até a nossa próxima aula.
queridos, olha só, mais uma vez, dicas sobre o coronavírus. Como nós vimos na aula de ciência, exatamente como nós vimos na aula de ciência, vamos parar o coronavírus, stop coronavírus. E como é que nós podemos pará-lo? Se nós seguirmos atentamente as orientações, manter o afastamento social, usar a máscara, álcool gel, lavar as mãos sempre com água e sabão, certo? Evitar a proximidade dentro de casa, com coleguinhas, certo? Faça atividades que lhe dê prazer, que lhe movimente, aproveite para ler, desenhar, pintar, desenvolva a criatividade, cante, dance, mas você pode fazer isso sozinho dentro da sua casa. E se você tem irmãos, você pode brincar com seus irmãos, não é necessário ir para a rua, certo? Então, para nos protegermos deste vírus, protegermos a quem amamos, precisamos manter o isolamento social, seguir as orientações. Beijos, fiquem com a nossa aula de português. Olá, meus amores, vamos aí à nossa aula de português. Vamos continuar a falar sobre substantivos. Dessa vez nós falaremos sobre os substantivos primitivos e os substantivos derivados. O que seria substantivo primitivo? O que seria um substantivo derivado? É o que nós vamos ver nesta aula. Os substantivos podem ser classificados quanto à sua origem. É por isso que nós podemos distingui-los ou definirmos, dividi-los em primitivos ou derivados. O que é um substantivo primitivo? Substantivo primitivo é aquele que dá origem a um novo substantivo, a um outro nome. Nós temos aí substantivos primitivos: pedra, gato, fogo, avião, jornal, terra, luz e panela. Por que eles são chamados de primitivos? Porque é a palavra raiz, é o nome original de cada objeto, de cada ser, certo? São justamente estes substantivos que vão facilitar, que vão permitir com que nós possamos formar outros nomes, outras palavras a partir dele, ok? Daí nós temos os substantivos derivados. Vocês com certeza já ouviram falar em produtos derivados. Derivados do leite, por exemplo, que faz mais parte do seu dia a dia, que com certeza vocês consomem. O que são derivados do leite? São produtos que nós fazemos a partir do leite, tendo o leite como matéria-prima. Então, do leite você faz a manteiga, você faz o queijo, você faz o requeijão, faz o iogurte, faz o doce de leite. Então, estes produtos são chamados de derivados do leite. Por quê? Porque eles tiveram como base o leite. Então, o que é um substantivo derivado? São aqueles que foram formados de um substantivo primitivo. Ou seja, nós falamos, por exemplo, de produtos que são derivados do leite, ou seja, produtos que você pode fazer com o uso do leite, tendo o leite como base. Mas se nós pegássemos o substantivo leite, a palavra leite é um substantivo primitivo. Mas vocês sabiam que da palavra leite eu posso fazer outras palavras que serão chamadas de substantivos derivados? Então, da palavra leite, eu tenho leiteiro, eu tenho leiteira. Olha só, a partir da palavra leite, eu formei duas novas palavras. Olha aí exemplos que eu tenho: pedreiro, jornalista, terrestre, fogaréu, luzeiro, aviador e paneleiro. Observe atentamente. A Pro colocou de um lado
Tá vendo aí, roxinho? Os substantivos primitivos. E do outro lado, depois da seta de pink, a Pro colocou os substantivos derivados. Então, eu tenho a palavra pedra. A partir da palavra pedra, que é o substantivo primitivo, eu formei pedra, eu tenho, ó, pedreiro, pedrada, pedreira, ok? Jornal, substantivo primitivo. Derivado, jornalista, jornaleiro. Terra, terreno, terreiro, terrestre, terraço. Olha só quantas palavras eu formei a partir da palavra terra. Terra é o substantivo primitivo e terreno, terreiro, terrestre e terraço são substantivos derivados, porque foram formados a partir da palavra terra, ok? Agora nós temos fogo. Da palavra fogo, primitiva, eu tenho fogueira, fogaréu. Tá vendo aí? Luz, luzeiro. Avião, aviador, aviação. Panela, paneleiro, panelada. Observaram? Então, o substantivo derivado é aquele que é formado, é aquele que tem a sua existência a partir de uma palavra que já existe, ou seja, do substantivo primitivo. Então, eu não posso esquecer e nem posso confundir. O substantivo primitivo é a palavra original, é aquele que vai permitir você formar novas palavras. E o substantivo derivado é a palavra que foi formada a partir do substantivo primitivo, de uma outra palavra, ok? É difícil? Não, não é? É muito fácil. Agora vamos à nossa ortografia. Fiquem ligadinho aí ao uso do H. Com certeza vocês lembram do H. Um H que é a letra sem som, mas é legal. Sim, sim, é muito curiosa essa letra, né? Porque ela é apenas uma letra. Como assim, Pro? Quando nós falamos, quando nós unimos a letra H com as vogais, você só consegue perceber o som das vogais. Observe aí o caso da palavra hora, homem, Horácio, hipopótamo, hélice, harpa. Observaram? Você não ouve o som do H, você só ouve o som das vogais. Você não fala H hora, você fala hora. H harpa, você fala harpa. Então, a letra H, ela é permitida, o uso dela é visível na escrita, é permitido por quê? Porque ele faz parte da palavra de origem daquele ser ou daquele objeto. Vem da raiz da palavra, de quando surgiu a palavra e permaneceu. Nós sabemos, nós temos que ficar atentos ao uso do H. Embora você não veja o som, você tem a letra e na grafia você precisa colocar o H, certo? Olha aí, mais uma vez eu coloquei. O H é uma letra sem som, mas é legal. Então, nós não podemos esquecer que mesmo não tendo som, o H aparece sempre na escrita de algumas palavras. Agora, eu uso li ou eu uso LH? O que será? Observe aí as palavras. Eu tenho dália e dália, sandália e sandália, galinha e galinha, folia e folhinha, velhinha e velhinha. E aí, qual
Qual seria o certo? Com certeza, vocês devem ter dito que é a primeira coluna, não é isso? O li, dália, sandália, galinha, folia e velhinha. Você não vai falar jamais folia, nem galinha. Todo mundo sabe o que é uma galinha, não é? E todo mundo sabe também como é que se escreve a palavra galinha. Sandália, ó, sandália. Não é sandália, certo? Dália é o nome de uma flor, não é dália, ok? É nome de pessoa também. Então, a gente tem que estar atento ao som. Lembra que a Pró falou, que nós já estudamos, que muitas vezes nós não escrevemos do jeito que nós falamos? Pois é. Então, você tem que estar atento ao som e tem que saber diferenciar o som, não é isso? Que é o fonema, da grafia, que é a letra, ok? Vocês precisam saber diferenciar. Então, cada letra tem um som, mas de acordo com a sua escrita, de acordo com a palavra, este som pode ser modificado. Então, você tem que ficar bem atento. O que acontece com o li? O li, ele é uma sílaba simples da palavra, da família da letra L, não é isso? Você fala lá, lé, li, ló, lu. Então, o li é uma sílaba simples, ok? Já o LH é um dígrafo, duas letras com um único som, não é isso? Então, fiquem atentos. Olha aí mais uma vez, LH é um dígrafo, duas letras e um único som. Eu tenho, ó, velha, velhinha, galho, galinho, galinho, folha, folhinha. Tá vendo aí? Observe o que a Pró fez. Velhinha é o diminutivo de velha, certo? Não é velhinha, que é uma vela pequena, certo? Galho, você fala galinho, se você for falar no diminutivo. Então, você usa o LH. Mas você não fala galinho, porque galinho é o galo pequeno, um filhotinho, certo? Folha, folhinha. Folhinha vem de folha e não de folia, como nós vimos lá na outra palavra, certo? Então, fiquem bem atentos, fiquem ligadinhos. E o uso do li? O li é uma sílaba simples, como eu falei, da família do L. Então, você tem aí, ó, família, o correto é família e não família. Vela e não velhinha. Tá vendo? Júlia e não Júlia. Galinha e não galinha. Célia e não Célia. Ó, o lha, li. Tá vendo? É li e não li. Quando você fala a sílaba simples, você tem li. Quando você fala o dígrafo, você tem li. A sua língua cola no céu da sua boca e ao mesmo tempo nesses dentes aqui da frente. Então você fala li e não li. No li, a sua língua encosta apenas nos seus dentes da frente. Então você tem que ficar atento a todas essas dicas que o seu próprio corpinho dá na hora de ler e escrever uma palavra. Ok, olha o nosso diário, atividade de português no caderno com apontamento, atividade no livro de português, página 93 e 94, 103 e 104. 93 e 94 é do H, 103 e 104 do li e li, o LH no caso. Leitura no livro de português, página 105 e atividade no livro de ciências, página 84.
Beijos, queridos. E olha só, amanhã nós temos aula por videoconferência, certo? Fiquem ligadinhos. Beijos, amores.